uma revisão do tópico anterior, não muito longa, né? Depois, autômatos finitos não determinísticos, com movimentos vazios, a parte de expressões regulares, gramáticas, e todos esses tipos de formalismo vão conter conceitos, exemplos e aplicações, certo? Então, partindo do ponto, né, anterior, da parte de autômatos finitos determinísticos, vocês vão observar que, com o não determinismo e com movimentos vazios, eles têm um poder de ganho e não um poder computacional. Vocês vão observar que nos não determinismos, ele tem um mecanismo de saída, por exemplo, ganha mais condições. No com movimentos vazios, também dá esse mesmo percurso, digamos assim. Então, você tem um conjunto de estados, porém, você vai ter alternativas de saída para a busca de uma determinada string ao longo do percurso que você está executando. Então, você vai observar que, diferente, às vezes, lá dos autômatos finitos, dos autômatos finitos determinísticos, aqui no não determinismo ou com movimento vazios, você tem um poder de escolha e não um poder computacional. Tendo em vista que o Fabrício, mais adiante, vai mostrar para vocês que um AFD ele é equivalente a um AFN, por exemplo, ou vice-versa, e assim por diante, tá? Então, dito isto, vamos ao que interessa ao conteúdo. Então, vocês têm que, os autômatos finitos não determinísticos, numa definição informal, ele vai ter o poder de escolha, digamos assim. Então, ele pode receber um caractere inicialmente, e esse caractere pode estar em dois lugares ali, de certo modo, tá? O autômato finito, ele pode estar em vários estados ao mesmo tempo, de certo modo, tá? Capacidade de adivinhar algo, então ele tem a capacidade de adivinhar algo, né, sobre sua entrada. Então, vocês vão ver que lá no JFlap, por exemplo, quando a gente está buscando a string AA ou BB, vocês vão observar que a partir do momento que nós acionamos o estado inicial, ele já fica meio que aceso, indicando, eu vou sair desse estado. Eu estou esperando que você indique qual o primeiro símbolo a ser lido, que a partir do seu primeiro símbolo, eu vou indicar qual o caminho será percorrido. Então, o AFN aceita, às vezes a linguagem aceita por um AFD, vocês vão observar que, às vezes, só diminui ou aumenta um pouco o número de estados para a resolução de um problema, né, especificamente, tá? São mais sucintos e mais fáceis de projetar, tá? Então, você, por exemplo, você tem ali, eu quero projetar um autômato que aceite a palavra AA. Então, você já pode colocar ali, Q0, Q1, Q2. Então, Q0, de Q0 para Q1, por exemplo. Recebi A, então eu vou. De Q1 para Q2, recebi outro A, pronto, beleza, já aceitou. Então, isso em cima do alfabeto AB, por exemplo. Quando você está no determinismo, você precisa indicar as transições, né? Saindo de um Q0 para Q1, de Q1 para Q0, por exemplo, de Q1 para Q2, no próprio Q1. Então, vocês vão observar que você tem que garantir as condições no AFD, por exemplo, as condições, as transições. Então, você tem que garantir aquelas transições. Tipo, olha, eu preciso satisfazer todos os estados que aqui estão. No não determinismo, não obrigatoriamente. Então, vocês vão observar que é mais fácil de projetar. Então, ele é composto, né, ou ele é formado por uma quíntupla, tá? Então, ele segue o mesmo princípio do AFD. Então, ele é uma quíntupla, onde ele contém um alfabeto, um conjunto de estado, um conjunto de transições, um estado inicial e um estado de aceitação. Como eu já mencionei para vocês no vídeo de autômatos finitos determinísticos, algumas literaturas trazem estado de aceitação ou estado final. Então, eu prefiro ficar com a parte de estado de aceitação, tá? Então, um alfabeto de símbolos de entrada. Então, você vai definir quais são os alfabetos, se é A, B, A, B, C, A, B, C, D, ou o conjunto do alfabeto brasileiro, com as 26 letras. Aí vai depender do que você quer resolver. Então, conjunto de estados possíveis, finito, possíveis regras de produção, possíveis regras de transição, tá? Perdão. Então, você vai ter uma função programa, por exemplo. Eu costumo até mencionar, que aí depois vocês podem observar e mais adiante eu vou mostrar, um
um outro tipo de visualizar se aquela máquina aceita ou não alguma palavra pela representação de tabela, tá? Mas nós temos, por exemplo, uma função programa. Isso aí eu deixo para vocês o material complementar, tá? Mais adiante. Então, você vai ter que você pode sair de um estado Q com símbolo de alfabeto para um possível estado Q, onde ele vai sair. Lembra lá daquele exemplo, saindo de P para Q com símbolo X, por exemplo. Então, você vai poder fazer com essa função de transição essa representação. E aqui a representação, né, da transição. Então, função programa aqui de P com A, eu vou sair de P com A para Q, para Q2, para Q1, para Q2, e assim sucessivamente. Vai depender da máquina que você está projetando, tá? Então, Q0 é o estado inicial, isso aí vocês já viram lá no nosso JFlap, como é que a gente representa. Não vou me alongar muito nesse sentido. E aqui um conjunto de estados de aceitação, beleza? Não vou me alongar muito nessas definições, porque nós já vimos na parte de autômatos finitos determinísticos. Então, particularidades, ó. Quais são as particularidades do autômato não determinístico? O símbolo do alfabeto, partindo do mesmo estado, ele pode levar a estados diferentes. Lembra que eu falei no início? Então, eu vou estar ali no estado Q0, esperando que você acione qual símbolo você quer, qual percurso você quer que seja percorrido. Mais adiante, eu vou mostrar um exemplo de AA ao BB. Então, se eu quero encontrar a subpalavra AA, opa, a minha máquina vai estar esperando que eu indique qual o caminho eu quero percorrer. Suponhamos que por cima eu tenho a A e por baixo tenho um BB. Então, a partir do momento que eu acionar a A, ele vai dizer, olha, teu percurso é por cima. Se eu acionar a B inicialmente, teu percurso é por baixo. Tá? Então, vocês veem que essas particularidades, elas são visíveis, tá? Você consegue enxergar. Então, processamento de um RFN sofre paralelismo, sempre que encontra uma transição assim, né? É como se rolasse múltiplas cópias. Então, quando você aciona o sleep lá, sleep, você vai observar que ele vai te mostrar em vários lugares onde você pode estar, né? Dependendo da situação. Tá? O AFN não precisa ter transições para cada símbolo do alfabeto, lembra do que eu falei? Agora, no AFD, sim, tá? Essa particularidade, ela tem que ser cumprida lá, tem que ser satisfeita no AFD. Então, se em determinado estado for recebida uma entrada para o qual não há transição, então a execução é interrompida. Ó. A string, ela é rejeitada. Para aquele ponto, lembra dos testes que nós já fizemos com o autômato? O Fabrício já mencionou, o Dantas e eu nas apresentações anteriores. Então, você, dado um string, a partir do momento que ele não encontra a subsequente, por exemplo, você está no estado Q0, se ele não receber a string correspondente para passar do Q1 para o Q2, ela vai ser interrompida e vai ser rejeitada aquela palavra. Pronto, e aqui, agora sim, eu trago um exemplo, tá? Então, essa máquina aqui, ou essa representação, esse desenho, você tem uma linguagem ou uma máquina, tá? Geralmente, nós denominamos M1. Então, aqui, ao invés de L, poderia ser M1. Então, M1, ele possui AA ou BB como subpalavras. Então, essa máquina aqui vai nos dar essa garantia, tá? Partindo de Q0, eu posso, com A, permanecer no próprio Q0, como vocês observam, ou partir para o Q2, caso eu estou buscando AA. Ou, se partindo de Q0, eu receber B, ele vai tomar outro destino, ou permanecer no próprio Q0, tá? Então, vocês observam que dá para satisfazer essa condição. E agora eu vou mostrar para vocês, ilustrativamente, né, no JFlap, como é que esse processo se dá. Porque, tipo, visivelmente aqui, vocês conseguem, de certo modo, enxergar que a partir do momento que eu indico os elementos, tipo, com A eu vou por Q2, com B eu vou por Q1. E nós chegamos ao mesmo destino, que é QF, tá? Ali, ó. Então, nós temos um QF que vai aceitar essa condição. Então, eu vou abrir aqui agora, nós vamos desenhar essa representação.
Vou só dar uma parada aqui. Vamos para cá. Pronto, minha tela está começando a aparecer para vocês, tá? Com certeza já está aparecendo. Então, ó, vamos lá. Eu vou desenhar aqui para vocês. Q0, Q1, Q2 e QF. Vocês lembram, né? Lembram que eu falei que dá para nós alterarmos esse Q3 para QF? Então, eu vou aqui em Set Name e vou colocar QF. Então, nós temos A, B, e aqui nós temos A. Então, nós temos a garantia, por exemplo, pessoal, aqui, de aceitar AA. Agora, nós vamos dar esta garantia para o outro conjunto de strings, né? Que é o BB. B. E como é subpalavra, nós temos que conter o alfabeto também no estado de aceitação, tá? Então, vamos lá. Faltou nós definirmos aqui estado inicial, estado final. Vou tentar agora sleep with closer. Vou testar. Então, vamos lá. Vamos testar AA primeiro. Então, vejam bem. A partir do momento que eu apertar step, então, ó, ele vai testar. Step, recebeu o primeiro A. Vocês viram que aquela condição que nós mencionamos no início, ele pode tanto ficar aqui, ó, no Q0, quanto pode ir para o Q2. Ele está esperando agora o meu próximo símbolo a ser lido, tá? Tem aquele poder de adivinhação, tá? Então, agora, ó, vejam que ele saiu de Q0, foi para Q2 e foi para QF. Então, vamos lá. Por que eu fiz isso? Vamos fazer o teste agora com BAA. BAAB. E eu vou só fechar esse exemplo, tá? Depois eu vou fazer com BB para não ficar tão longo para vocês. Então, vamos fazer o seguinte. Ó, step de novo. BAAB. Ó, Francisco, você colocou BAAB. Sim, pessoal, porque a nossa máquina, ela aceita subpalavras que tenham AA no meio. Então, não importa a extremidade ali, ó. B, A, B. Então, por quê? Ele está começando com B, tem a subpalavra no meio AA, e o seu final não importa também, tá? O que vier depois, não importa. Garantindo a condição de subpalavra, já satisfaz a nossa máquina. Então, vamos lá. Então, ó, vocês perceberam que a partir do momento que eu acionei o B, ele já indicou um caminho que eu posso tanto estar em Q0 quanto ir para Q1. Pessoal, porque esta máquina, ela aceita BB ou AA. Então, vamos lá. Então, ó, saindo agora com o próximo símbolo. Opa! Rejeitou por um lado de Q1, porque ele recebeu um símbolo A. Então, ele disse assim, olha, em Q0 eu posso permanecer com um B, mas para o próximo símbolo, eu vou ter que percorrer para o outro lado. Então, vamos lá ver agora? Então, ó. Opa! Leu a subpalavra, tá vendo? Ó? E agora, como não como ele está esperando outro símbolo da fita, então agora, ó, ele aceitou. E por Q2, então ele está indicando que foi aceito. E em Q2, por exemplo, ele rejeitaria porque não tem outro B, né? Então, ele aceitaria único e exclusivo porque ele tem os dois As e o outro B. Então, a subpalavra vai ser atendida por conta que você garantiu aquela condição ali no meio. Então, para não ficar longo, vamos mais adiante, tá? Então, aqui vocês observam que eu estando com o símbolo, eu posso indicar mais de um caminho que eu posso percorrer. Voltemos para a nossa apresentação, por exemplo. Então, voltemos. Ó. Nós agora vamos falar um pouco para vocês da tabela, tá? Então, vocês vão observar que nós podemos agora representativamente indicar numa tabela quais são as nossas condições. Com o símbolo do alfabeto, por exemplo, vamos lá.
Q0. Q0 com A, pessoal, ó, se vocês observarem, Q0 com A, eu tanto posso ficar em Q0 quanto ir para Q1. Aí já Q1 com B, eu posso ficar em Q0 ou ir para Q2. Aí Q1 com A. Q1 com A, por exemplo, eu vou para QF, tá? Porque eu já saí de Q0, fui para Q1, e Q1 com F, eu vou para... Q1 com A, eu vou para QF. Q1 com B não vai fazer nada. Então, vai ser abortado. Já Q1, já Q2 com A, por exemplo, Q2 com A não vai fazer nada, tá? Porque vocês observam que ele vai para o outro percurso, tá? Q2 com B, eu vou para QF. E QF com A ou QF com B, eu permaneço em QF no loop infinito. Vai depender das condições, depender do número, tá? De elementos que você quer que sejam lidos. Lembra do exemplo anterior no JFlap? Quando nós colocamos a condição, quando a condição de subpalavra foi atendida, pronto, nós já conseguimos indicar. Então, não importa o que vem depois, ou não importa o que vem antes. A condição sendo satisfeita, é isso que interessa.